Nossa, pensei que fosse um vídeo de 1 hora, mas é só um compilado. Reclama abaixo, Moneng. Assiste aí. Opa, tudo bom com vocês? Uma obra nova. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? O resumo da obra é assim: o protagonista vai para o corpo de um semideus, com um sistema roubado. Agora ele vai começar sua jornada para virar um imortal. Uns olhos de mosca, um pombo voando e uma pessoa subindo uma montanha na raça. Esse é o protagonista, cagado de medo, só porque tá subindo o Monte Everest. Os figurantes perguntando o que o louco do Kim está fazendo subindo aquela montanha. Alguns perguntando por que ele não está voando, já que é um semideus. Os outros dizendo se ele soubesse voar, ele não estaria escalando na mão. É verdade, aí ele tem um ponto. Um ficar rindo dizendo que agora se lembra que o Kim é conhecido como semideus com o corpo de um mortal. Mas como não pode nem voar, não sabe nem se dá pra chamar ele de semideus. A sorte dele é que ele tem um grande pai. O Jorginho fica dizendo que em breve a reunião de semideuses vai começar. E ouviu dizer que o semideus que foi indigno do seu nome vai ser privado da sua posição. O pombo de boa, dando aquela relaxada na cabeça do Kim. O Pro tá muito puto, mandando ele sair de cima, dizendo que desde que não morra ele vai subir até chegar no céu. 2 ratos comendo queijo. O Pro tá finalmente chega no topo da montanha, ganhando uma conquista no seu sistema Hakudo. Ele ganha uma habilidade de poder cultivar sem nenhum risco, com uma quantidade infinita de energia. Um poder que até mesmo o antigo imperador queria obter, mas nunca conseguiu. O Prota já fica com os olhos brilhando, já começa a cultivar, fica sugando toda a energia com seu corpo. Alguns figurantes dizendo que depois que o Kim subiu a montanha, uma grande quantidade de energia começou a se juntar na direção dela. Jorginho fica perguntando se tinha algum tesouro escondido no topo dela. Uma grande quantidade de energia começa a se juntar mais ainda. O Prota já fica todo feliz porque conseguiu um hack capaz de juntar muita energia. O seu nome é Kim. Ele foi mandado para esse mundo com um sistema. A sua primeira missão era chegar no cume da montanha, coisa que é fácil para os outros porque eles sabem voar, mas para ele era como pedalar uma bicicleta sem as pernas. O dono desse corpo era um inútil, padrão de cultivo, né? O Prota sempre tem que ser um lixo. Esse corpo veio de um excelente gene, com muitas pessoas famosas na família. O seu pai é muito famoso no mundo de cultivo. Ele deveria ter um físico incrível também, mas nasceu com o corpo de um mortal. Mas mesmo com o corpo de um mortal, ele ainda poderia ter ficado incrível. Mas mesmo sabendo disso, esse corpo desistiu e não quis cultivar. E no fim ele virou um inútil. Até que morreu sem querer, né, de uma forma misteriosa. Foi assim que o nosso protagonista entrou nesse corpo. Por coincidência, na sua vida passada, ele era um subidor de montanha. Depois de um mês de treino, isso não foi nada pra ele. O pombo continua brabo com um galo na cabeça. O sistema avisa que vai dar algumas missões com grandes recompensas. Prota fala que pode repetir algumas missões com uma recompensa mais baixa. Vai vir todos os dias nessa montanha para ficar farmando, mas agora precisa cultivar para poder vir voando toda vez. Fica nervoso dizendo que foi fácil subir, mas como ele vai descer dessa merda? Uma velhota ia passando voando pelo local. Olha que coincidência. O Prota já fala que as deusas do lago têm o mesmo status que os semideuses, mas tem uma que é especial. Se a pessoa conseguir a ajuda dela, terá todo o apoio do Lago de Jade. Por isso todos os semideuses lutam por ela. A linda garota de cabelo rosa ia passando por perto da montanha, falando que veio observar a reunião de semideuses. O Prota pede para a deusa chegar um pouco mais perto. Assim que ela vai se aproximando, o Prota já pula na espada voadora dela na cara de pau e pede uma carona. A deusa fica toda envergonhada. A velhota fica braba, dizendo que a deusa é uma nobre. Ele não pode se sentar com ela. A deusa pede para sua tia se acalmar. Não tem problemas em dar uma carona, já que o 18º semideus não sabe voar. O Prota já fica com um sorrisinho na cara e começa a abraçar a deusa, dizendo que ela é muito sensata. O cultivo dele é muito baixo e se ele não se agarrar nela com força pode acabar caindo. A velhota fica muito puto, mandando o Kim tirar a mão dela. A deusa toda encoradinha, falando que o Kim está certo, ele tem um ponto. A velhota guarda a espada muito puta, dizendo que todos falam que o 18º semideus é um inútil, mas consegue ver que ele é um mulherengo. Mas alguns pombos com as pernas longas voando. O Prota só admirando a paisagem. O sistema manda ele visitar a escultura de
pedra. Prota pergunta para onde a deusa está indo. A deusa fala que ainda tem um tempo, então quer ir visitar a escultura de pedra. É um local misterioso. Ela quer ter uma visão mais profunda sobre a escultura. O Prota já aproveita o momento e começa a se esfregar nela, dizendo que quer ir para lá também. Que coincidência! Do outro lado, a velhota continua braba, dizendo que o Kim é um maldito sem vergonha. Vários figurantes na frente do monumento de pedra. Jorginho perguntando se a deusa vai vir do 11º semideus. Esse é o Jinfei. Fala que a deusa do lago vai vir aqui observar a escultura por causa do seu convite. Os figurantes ficam dizendo que a deusa é muito pura. Apenas o Jinfei conseguiria chamar a atenção dela. Jinfei fica se gabando, dizendo que isso não é nada. Não tem ninguém que conversa com ela mais do que ele. Os outros semideuses nem conseguem visitá-la. Todos dizem que ela está chegando. Jorginho fala que tem alguma coisa errada. Parece que tem um homem com ela. Jinfei fica surpreso e já fica todo bravinho, se mordendo de raiva. Os figurantes ficam dizendo que realmente é um homem, mas o Jinfei não era para ser o mais próximo dela. Jorginho fala que aquele homem não é estranho. O cultivo do Kim melhora por ter chegado na sua missão. O Prota fala que nunca cultivou antes, mas desse jeito o caminho para a imortalidade está perto. Ganha também uma técnica de palma relâmpago. Se conseguir dominá-la, vai poder soltar os raios azuis. A deusa desce da espada e a porra da espada vira a porra de um grampo de cabelo. Prota fica com a bunda doendo do espadão da deusa. Jinfei já vem se aproximando todo bravinho. O Prota pergunta o que pode fazer por ele. Pensativo, diz que a competição entre os semideuses é enorme. Apenas um deles vai se tornar o imperador no futuro. Os outros 17 acabam ficando com depressão e morrendo. A luta entre os semideuses é uma luta pela vida. Jinfei fica falando que o Kim é alguém que fisicamente e mentalmente está doente. Como ele ousa ficar perto da deusa para manchar a reputação dela? Vai ter que dar uma lição nele para evitar que os outros façam fofocas. O Prota já pergunta desde quando a relação dele com a deusa é da conta dele. Já abraça a deusa perguntando o que ela acha. Queria deixar essa aqui minha indignação, velho, com essa obra. Tem uns cortes muito secos que não junta com outros capítulos, entendeu? É estranho, mas fazer o que, né? Do nada já começa uma discussão do Kim perguntando por que ele não deveria ver a escultura de pedra, já que é um local público. Jinfei fica debochando, perguntando se ele sabe alguma coisa sobre ela. Assim que vão chegando perto da pedra grande, a deusa fala que parece ser comum, mas tem um grande significado por trás dela escondido. Jinfei fala que ela está certa. Ele vem estudando a pedra por muitos anos, exceto por umas pessoas mais velhas que ele, ninguém sabe mais. De acordo com seu conhecimento de figurante, essa pedra foi deixada por aquele que já foi um deus do sol. A deusa fala que ouviu do seu mestre que ele foi uma das pessoas mais fortes junto com o grande imperador. Jinfei fica dizendo que foi isso mesmo. Antes de virar um deus, ele era um estudioso, por isso tinha uma boa caligrafia. Não tem dúvidas que essa pedra foi deixada pelo grande deus do pôr do sol. O Prota fica rindo, perguntando se ele realmente acredita nessas merdas que ele está falando. Jinfei fica mandando ele ficar de fora, está explicando as coisas para a deusa. Prota fala que não quer bater papo com o cachorro, mas apenas acha que ele está enganando a deusa, falando bobagens. Jinfei fala que ele é um burro e incompetente, como ele pode questioná-lo? E já que ele está falando tanto, por que ele não explica sobre a pedra? Prota já chega empurrando ele, dizendo que vai começar. Fala que essa pedra tem relação com o lago de Jade. Ela foi feita por uma deusa desse lago há milhares de anos. A deusa fica perguntando se ele tem certeza disso. A velhote continua braba, dizendo que isso não passa de mentiras. Não tem nenhum registro disso. Jinfei fica mandando eles não perderem tempo escutando isso. Seria melhor ele mesmo explicar tudo. Prota pergunta se milhares de anos atrás uma deusa com o nome de Bishi não tinha desaparecido. A deusa fala que sim. Quando ela sumiu, levou uma das escrituras sagradas. Até hoje eles se arrependem de terem perdido uma das suas escrituras. Prota fala que a Bishi se apaixonou por um ancestral, mas o ancestral se separou dela para tentar virar um deus. Mas o final não foi muito bom. Ele acabou sendo possuído enquanto cultivava e no fim ele morreu e desapareceu. A Bishi ouviu a notícia e deixou tudo escrito nessa pedra para expressar sua tristeza. Jinfei fica batendo palma, dizendo que não esperava que o Kim, sem talento nenhum, tivesse a capacidade de criar uma fic dessa tão facilmente assim. Prota pergunta se a pequena deusa não acredita nele também. A deusa fala que a Bishi desapareceu por amor, mas ninguém sabe se foi por isso mesmo. Jinfei já se mete, dizendo que não importa a origem da pedra. Tudo que eles precisam fazer é entender o que está escrito nela. O resto não tem significado. A velhota fica dizendo que ele está certo, baba-ovo da porra. Jinfei fica se gabando, falando que descobriu que tem uma arte por trás dessa escritura. Já aprendeu um terço dela, com o tempo vai conseguir aprendê-la toda.
A velhota fica babando o ovo, dizendo que o Jinfei merece a posição que ele tem, diferente de certas pessoas que só sabem contar histórias. Jinfei fala que só conta a verdade e vai provar, manda a deusa prestar bastante atenção. Começa a fazer uns movimentos, soquinho no vento, pose da galinha botadora de ovos, chute do aleijado sem perna. A deusa fica surpresa, falando que realmente a escritura de pedra não é simples. Jinfei fala que isso foi o que ele aprendeu na pedra. Pergunta o que o Qin acha de tudo isso, manda ele esquecer. Não adianta perguntar para um burro. O Prota fica rindo, dizendo que isso foi uma besteira. Ele não aprendeu nem um décimo disso. Jinfei já fica bravinho, mandando ele falar de novo. Prota fala que ele aprendeu muito pouco em 20 anos. Se fosse ele, já teria deixado de viver batendo a cabeça na pedra. Jinfei entra em modo figurante brabo, dizendo que ele é um arrogante. Prota fica rindo da cara dele, dizendo que em 20 anos ele não aprendeu nada. Não passa de um lixo também. Jinfei fala que todos sabem que o Qin é um incompetente. E por que ele não tenta então? Mas acha que ele não consiga nem ler escritura. Prota diz que vai fazer isso. Manda ele prestar bastante atenção, já que a escritura é uma técnica de raio. Jinfei fica falando que ele está apenas blefando. O Prota já começa a juntar uns choques na mão e usa um ataque de trovão no chão, porque é só pra provar mesmo. Jorginho fica dizendo que isso foi ainda mais forte do que antes. Jinfei já fica todo nervosinho. O Prota fala que vai mostrar o efeito completo dela para todos abrirem os olhos. Começa a invocar vários choques do trovão. A deusa fala que isso é um animal místico. A ave que aparece é uma fênix, o que não faz sentido nenhum, já que ele tá mexendo com choque, né? Vai fazer o quê? Ô lógica. Prota pergunta se ficou claro quem é o lixo. Jinfei fica irritadinho, dizendo que isso é impossível. Como pode? Prota pergunta se precisa mostrar pra ele mais uma vez. Chama a deusa, dizendo que esse cara não sabe perder. Jinfei continua como um mau perdedor, dizendo que o Qin deve ter praticado essa coisa antes e depois inventou toda essa história de deusa Bixi. O Prota fala que ele ainda não acredita, manda todos olharem para a pedra. Nela cai um raio, fazendo ela explodir. Dentro dela tinha escritura que estava há milhares de anos perdida. Na mesma hora, a velhota consegue dizer que é a escritura perdida, mesmo sendo que estava perdida há milhares de anos. Como ela consegue fazer isso? Não sei, cara. Não tem lógica essas partes assim. Nossa, é uma arte marcial perdida, olha lá! Como tu sabe se estava perdida, maldito? Me explica. A deusa fala que com isso agora eles têm todas as escrituras juntas de novo. Agradece o Qin por isso. A velhota pede desculpa pelas coisas que disse antes. Estava enganada sobre ele. Prota já se aproxima da deusa, perguntando se pode chamá-la pelo nome dela de King. A velhota já fica braba, dizendo que lá vai ele de novo. Já pega na sua espada, dizendo que o Qin não muda seu jeito. Prota fica perguntando se o Jinfei está bravinho. Jinfei fica todo bravinho, mas quando ia dar um passo de corno, um pedaço de pedra vai caindo em cima dele. O Prota pergunta se ele estava com vergonha, por isso tentou se esconder atrás da terra. Jinfei já sai voando, dizendo para o Qin esperar, que as coisas não vão ficar desse jeito. O Prota fica só dando um tchauzinho. Pergunta o que a King acha de ir na casa dele passar um tempo. Quando a King ia responder, a velhota já puxa ela, dizendo que eles precisam avisar que conseguiram a escritura sagrada de novo. Uma missão aparece, mandando ele ir para o local de reunião. O Prota sai dando um pulão, dizendo que não sabe onde é, então precisa de algumas informações. Fala que ainda não pode voar, mas esses pulos já é melhor do que sair andando. Assim que chega na entrada da montanha, na moita apenas 2 olhinhos observando. O Prota fica com um sorrisinho, perguntando se deveria tentar dar um pulo para o topo. Assim que ia dar um pulo, uma pessoa já pula na sua perna e agarra ele, fazendo ele cair em cima dela. Prota pergunta como ele ousa atacar um semideus. O figurante fica dizendo que é o Gol. Prota fala que não lembra dele, agora ele pode sentir o poder do seu raio. Gol fica dizendo que é o conhecido do semideus, como ele pode não lembrar? O Prota fica pensativo, dizendo que agora está se lembrando. Ele era um amigo desse corpo, então não deve ser uma pessoa boa. Pergunta por que ele veio até aqui. Gol fala que a mãe dele explodiu. O Prota já mete o tapão na cara dele, dizendo que vai fazer toda a família dele explodir. Gol fala que está falando da estátua da mãe dele que explodiu, dizendo que as pessoas que estavam com ela não são boas. Eles fizeram o Qin várias vezes roubar vários tesouros incríveis. Dessa vez eles tinham conseguido a estátua da mãe dele, mas ela tinha um pouco de energia divina guardada. As pessoas não conseguiram lidar com a energia e fizeram a estátua explodir, e agora estão culpando o Qin por isso. Algumas dessas pessoas são extremamente poderosas e muito antigas. Prota fala que o status dessas pessoas são equivalentes ao do semideus.
Para ganhar alguns recursos de treinamento, essas pessoas enganavam o dono desse corpo. Embora ele não gostasse de cultivar, ele tinha um hobby: dormir com demônias. Os filhos dessas seitas antigas traziam os demônios para atrair o dono desse corpo por alguns tesouros em trocas. Nos últimos anos ele foi enganado por aquelas pessoas e perdeu bastante coisas boas. E o Gol era o intermediário, ganhando muita grana como taxa das duas partes. Gol fala que o sétimo príncipe pediu 3 itens como compensação, ou ele vai ter que levar a demônia de volta. O Prota só vira de costa e vai indo embora. Gol fica perguntando como ele vai resolver isso. O sétimo príncipe é arrogante. Se não derem uma boa resposta, ele não vai deixar barato. E como o Kim é o mais fraco dos 18 semideuses, não vai conseguir se defender quando o sétimo príncipe chegar. O Prota já usa um raio, jogando o Gol no chão igual bosta. Gol sai rolando a escada todinha até chegar no final. O Prota pergunta se ele ainda acha que ele não tem como se defender. Gol fica perguntando quando foi que ele ficou tão forte, já que ele nunca praticou antes. O Prota pergunta onde essa demônia foi capturada. Gol fala que ouviu dizer que foi no domínio dos 10.000 demônios. Fica perguntando como é o sabor dela. O Prota fala que não conseguiu provar direito, mas acha que ela é bem picante. Como não consegue lidar com ela, pede para ele dar um jeito de mandá-la de volta. Gol fala que seria uma pena mandá-la embora. Se treiná-la direito, ela vai ficar obediente, dizendo que é muito bom nisso. Contanto que ele queira, pode fazer qualquer fêmea se tornar mais dócil. O Prota manda ele tentar, então pode ir na frente. Assim que o Gol ia abrir a porta, já cai um monte de água na sua cabeça, e uma mesa também vem voando na sua cara. Depois vários jarros e algumas vasilhas. Nessa hora quase o Gol foi pro céu. A fada demônio já vinha aparecendo, muito puta, mandando levarem ela de volta. Já pega no seu martelo de madeira e começa a sentar porrada no Gol jogado no chão. O Prota já aparece falando que isso foi o bastante. A fada demônio fica nervosa, perguntando como ele ainda está em pé. O Prota fala que ela acertou a pessoa errada, dizendo que essa pequena demônia é chamada de Bai. Foi a mais agressiva já enviada por aqueles príncipes. Como ele não tinha cultivo, várias vezes foi intimidado miseravelmente por ela. Os 3 sentam numa mesa para tomar um chá de vento. O Prota pergunta se o Gol ainda quer tentar discipliná-la. Gol fala que nunca tentaria, é melhor deixar ela ir embora. Prota fala que vai deixar ela embora. Bai pergunta se o demônio do sexo não quer mais devorar o corpo dela. Prota fala que não é esse tipo de pessoa, ela pode ir embora agora mesmo se quiser. Bai já se aproxima mandando levá-la embora, então agora mesmo ela quer voltar para casa. Prota pergunta onde que fica a casa dela então. Bai fica pensando por um tempinho, fala que não faz ideia de onde ela mora. Prota diz que não tem jeito, não tem como levar ela pra casa assim. Bai já fica brabo enforcando ele, dizendo que foi eles que pegaram ela, então precisam devolvê-la. O Prota manda ela esquecer isso, ela vai precisar ficar nesse local por um tempo até ele descobrir onde ela mora. No outro dia, o Prota olhando pro cume da montanha, já prepara suas perninhas de frango e sai dando os pulinhos de coelho aleijado. Chega no topo da montanha ganhando mais uma recompensa. No dia seguinte, ele faz a mesma coisa. No 4º dia fazendo isso, ele faz a mesma coisa. No 5º dia, ele faz a mesma coisa. Olha que inovador. Mas dessa vez ele ganha uma técnica chamada de cachorro que morde a lua. Enquanto isso, num palácio aleatório, Jorginho perguntando se o 7º semideus está lhe chamando. O 7º semideus fala que o Jorginho está há muito tempo escondido no território do Jinfei. Está na hora dele fazer algum movimento. Jorginho pergunta se precisa se livrar do Jinfei. Chegou a hora. O 7º semideus fala que não é isso. A cultivação do Jinfei é muito profunda. Manda ele achar e bater no Kim. Jorginho fica com um sorrisão na cara, mandando deixar isso com ele. Alguns dias atrás, pra quem não lembra, o Kim humilhou o Jinfei na frente do lago de Jade. Se o Jorginho bater secretamente no Kim, todos os outros vão acusar o Jinfei de ter feito isso. Então o pai do Kim não vai deixar isso barato. Jorginho fala que seu mestre é muito esperto. O 7º semideus entrega pra ele um pouco de suco que permite ele ganhar muita força. É um suco que aumenta imediatamente a cultivação. Jorginho fica todo feliz dizendo que seu mestre é muito generoso. Um velho de óculos vinha aparecendo, dizendo que seu mestre tem um bom plano. Mas o Jorginho é muito burro, vai ser provável que ele seja pego e vai dizer quem mandou ele fazer isso. 7º semideus fala que é impossível machucar um semideus na cidade sem alguém saber, por isso deu aquela pílula para o Jorginho. Velho de óculos fala que ele é muito esperto. 7º semideus fica só dando sua risada maligna. O Prota vai chegando na sua casa de boa,
dizendo que sua próxima missão é chegar no local de reunião, mas ele não sabe onde fica isso. Perguntou para um monte de gente, mas ninguém sabe de nada. Na frente dele já aparece o Jorginho, mandando ele parar agora mesmo. Prota fala que ele parece um ladrão, mas isso não é comum nessa montanha. Jorginho manda o semideus inútil ficar parado para ser agredido. De outra forma não pode culpá-lo se for morto sem querer. Prota fala que não vai se mover, ele pode vir para cima. Jorginho fala que ele realmente é um lixo. Já vem pra cima com a sua espadinha. Prota fica com um sorrisinho na cara e já dá uma bicudona no bucho do Jorginho, fazendo ele sair rolando igual uma bola de boliche. Jorginho fica brabo perguntando como ele ousa enganá-lo. Prota fala que acabou agindo sem querer, foi no impulso, mas promete que dessa vez não vai fazer nada. Jorginho já fica brabo dizendo que vai usar 70% do seu poder. Já vem com a sua espadinha de novo. Prota já prepara sua mãozinha e usa o seu choque do trovão. Jorginho fala que não esperava que um semideus fosse mentiroso. Prota fala que não esperava que ele fosse tão burro. Como um bandido pode confiar facilmente no que as pessoas dizem? Jorginho já pega uma distância e pega sua garrafinha de suco, dizendo que precisa tomar sua pílula mais cedo do que pensava, falando que dessa vez vai acabar com ele. Mas a verdade é que aquilo não era uma pílula de poder, e sim veneno, e Jorginho cai no chão morto. Prota fica se perguntando que porra foi que aconteceu, mas olhando de perto fala que esse cara é servo do Jinfei, mas o Jinfei não seria burro de mandar um assassino que ele já conhece. Alguém deve estar por trás desse assunto. O velhote de óculos conta o que aconteceu. O sétimo semideus fala que esperava que o Jorginho fosse tomar o suco depois de bater no Kim, para morrer sem deixar nenhuma prova, mas não pensou que ele fosse tão inútil de morrer tão cedo. O velho de óculos pergunta se deveria fazer isso no lugar dele. Agora que o Kim não está em casa, podem pegar o certificado dele. Apenas juntando 8 certificados de escolinha, podem ser promovidos para a posição de filho do imperador. O sétimo semideus fala que não vão fazer nada por enquanto. São 18 filhos, é muito cedo para atacar. E o sétimo príncipe de penas vai querer acertar as contas com o Kim. Agora só precisam esperar para ver o que vai acontecer. Gol já vem correndo dizendo que estão com problemas. Prota pergunta se a mãe dele explodiu de novo. Gol fala que não é isso. O sétimo príncipe trouxe diversas pessoas para levar a Bai. Prota fala que pensou que fosse algo sério. Como não pode mandá-la embora, se eles tiverem sucesso em capturá-la, seria um alívio. Vai agradecer até os pais dele se eles fizerem isso. Pergunta se o Gol não tem nenhuma novidade sobre o local de reunião. Gol fala que não conseguiu nada, mas descobriu que o pessoal da dinastia da lua vão fazer uma cerimônia. Fora isso, não soube de mais nada. Prota pergunta onde vai ser realizada essa coisa. Gol fala que vai ser no pé da montanha Dong. Prota fala que eles precisam voltar agora mesmo. Gol pergunta se ele não ia deixar a Bai ser levada. Prota pensativo diz que precisa confirmar o local dessa cerimônia. Assim que vão chegando, a primeira coisa que vão vendo é o Cleitinho voando, mas é literalmente voando mesmo. Mas na frente tem alguns figurantes jogados no chão igual bosta, e Bai apenas parado observando. O sétimo príncipe com o rosto inchado, perguntando como ela ousa fazer isso. Bai já fica muito puta, e já mete um bicudão no bucho do sétimo príncipe, mandando ele chamar o papaizinho dele. Prota fala que queria saber como diabos a Bai foi capturada. Gol fala que ia fazer a mesma pergunta. O sétimo príncipe fica jogado no chão igual cocô. O Prota já ajuda ele, perguntando se ele está bem. O sétimo príncipe fala que está bem, mas não acredita que não possa lidar com um mero demônio. O Prota fala que ele deveria ficar sentado e descansar, dizendo que essa pequena demônio ela é brutal. Uma pessoa comum não consegue lidar com ela. Como ele é um príncipe, não deveria competir com um demônio. O sétimo príncipe fala que ele tem um ponto, dizendo que vai deixar isso passar por hoje. Ele veio atrás do bom pra porra nenhuma. Se achá-lo vai cortar em pedaços. Pergunta qual é o nome desse irmão que lhe ajudou. O Prota se apresenta dizendo que é esse bom pra porra nenhuma que ele está falando. O sétimo príncipe já se afasta mais rápido que gato com medo de água, dizendo que ele se aproximou para fazer um ataque furtivo, mas ele conseguiu desvendar esse plano. Bai, que estava atrás dele, já pega sua marreta e dá-lhe uma cacetada na cabeça do sétimo príncipe, dizendo que com essa força que ele tem, ele nem precisa de um ataque furtivo. Depois de mais alguns chás invisíveis, o sétimo príncipe vai acordando. Prota pergunta se ele está bem. O sétimo príncipe fica bravinho, dizendo para eles terem uma luta justa dessa vez. O Prota fala que violência não resolve nada, eles poderiam conversar. O sétimo príncipe diz que ele nem ferrando, a vontade dele é cortar o Kim todinho.
A Bai apenas olhando com seu marretão. O sétimo príncipe já fica pianinho, dizendo que eles podem resolver isso na conversa, mas não existe nada que eles possam resolver, já que o Kim fez uma armadilha, fazendo 5 príncipes ficarem feridos. Ele foi o único que ficou com ferimentos leves. Veio aqui para fazer ele pagar por isso. Prota pergunta se ele sabe alguma coisa sobre uma cerimônia que vai acontecer. O sétimo príncipe, todo bocudo, fala que isso era para ser um segredo, mas acabou ouvindo do seu pai que vai acontecer uma cerimônia no pé da montanha. O Prota já vai indo embora todo feliz, dizendo que era verdade. O sétimo príncipe manda ele esperar, ainda precisam resolver as coisas. O Prota fala que é verdade, quase esqueceu de se livrar dele. Já prepara sua mãozinha e usa o seu choque do trovão, dizendo que um príncipe de bosta quer ser desrespeitoso com um semideus. Achou mesmo que iria sair impune por isso? O sétimo príncipe fala que ele nem merece ser chamado de semideus. O Prota já fica puto e continua dando vários ataques de raio, dizendo que todos esses príncipes de merda lhe enganaram para vender tesouros baratos e ainda veio até a casa dele causar problemas. Não tem perdão para todos esses crimes. Gol fica pedindo para o Kim não matar o sétimo príncipe. O Prota manda amarrá-lo e enviar uma mensagem para a dinastia da Lua pedindo um resgate. Quer que todos paguem mais 10 vezes pelo que fizeram com ele. O sétimo semideus pergunta como foram as coisas. O velho de óculos fala que aconteceu um imprevisto. O sétimo príncipe acabou sendo capturado pelo Kim. O sétimo semideus já fica todo assustadinho. O velho de óculos fala que não foi apenas isso. O Kim enviou uma mensagem pedindo que o pessoal da dinastia da Lua pague 10 vezes pelo que fizeram no passado com ele. O sétimo semideus fala que o Kim mudou bastante. Pensava que pegar o certificado dele seria mais fácil, mas parece que não vai ser o caso. O velhote de óculos pergunta se eles não vão agir agora que o Kim está causando problemas com a dinastia da Lua. O sétimo semideus fala que vão continuar apenas assistindo. Está muito interessado para ver qual vai ser a próxima jogada do Kim. Enquanto isso, o Gol fica mostrando as 7 ilhas flutuantes, dizendo que até mesmo 18 semideus não são permitidos ficarem lá. Mas não é impossível se virar o aprendiz de um dos 7 patriarcas, então vai estar tudo bem. Até onde sabe, o segundo semideus e o terceiro semideus já viraram discípulo de um dos 7 patriarcas. O Prota pergunta por que nunca soube desses assuntos. Gol fala que ele nunca se importou com isso, apenas gastava a energia dele com demônios femininos. O Prota fica todo envergonhado e pergunta o que aconteceu com os outros demônios femininos que era pra ter. Gol fala que foi tudo culpa da Bai, dizendo que só poderia ter uma anfitriã na mansão. Por isso ela gastou muito dinheiro para enviar os demônios femininos para casa. O Prota fica dizendo dinheiro, né? Já fica nervoso perguntando onde ela conseguiu tanto dinheiro. Gol fala que isso é estranho. O Kim já tinha gastado todo o dinheiro da família dele nos últimos anos. Agora eles são pobres. Prota pergunta onde ela conseguiu esse dinheiro. Bai fala que podia fazer empréstimos. Ela emprestou o dinheiro do Yeiba. Gol fala que agora eles estão ferrados. O Yeiba é conhecido como pele de porco. Está no mesmo negócio que o dele, mas faz negócio de uma maneira sombria. Ele usa sua identidade como semideus e mata as pessoas como se fosse o porco e não deixa sobrar nada até tirar as peles da pessoa. Prota pergunta como ela conseguiu emprestar dinheiro do Yeiba para enviar as pessoas pela montanha, já que custaria muito caro. Bai fala que usou o nome do Kim para pegar dinheiro emprestado. Prota fica pálido por um segundo e é segurado para o Gol, dizendo que vai acabar com ela. Do nada, no céu, uma bola de luz aparece. Prota fala que isso é um sinal de esperança para as pessoas. Gol fala que não é isso. Isso foi o terceiro semideus subindo de nível. Por isso causou esse grande fenômeno. Uma nova tarefa aparece. Mas para isso ele precisa chegar nas ilhas flutuantes. Mas se completar essa missão, a recompensa vai ser muito boa. A porta se abre. O Cleiton lá de longe fica gritando, dizendo que o terceiro semideus saiu da reclusão. O terceiro semideus vem voando igual um pombo velho. O segurante baba-ovo fica tudo de joelhos, dizendo que o terceiro semideus não tem inimigos. Ele vai ser o próximo líder. Prota fala que não sabe o nível dele, mas ele parece gostar de se gabar. Bai fala que de onde ela vem pessoas assim quebram a caras. Prota fala que ela parece conhecer as coisas. Um figurante aleatório pergunta por que eles ainda não estão de joelhos. Gol fala que a pessoa do lado dele também é um semideus, então não tem necessidade de ficar de joelhos. O terceiro semideus aparece dizendo que faz tempo que não vê o Kim, mas ele continua sendo o mesmo inútil de sempre. A Prota pergunta por que ele não leva para dar uma voltinha na ilha dele. O terceiro semideus pergunta por que o Kim não entrega logo o certificado de escolha dele também. Prota fala que ele possui as qualidades para ficar com o certificado. Pensativo diz que nem sabe onde aquilo foi parar.
Antes de sair, procurou por todo lugar, mas não encontrou nenhuma pista. Se ele achar, ele pode ficar com aquilo. O terceiro semideus fala que se for assim, ele pode subir na ilha. Os figurantes ficam perguntando como o Kim vai subir até na ilha se ele não sabe voar. O Prota já fica preparando suas perninhas de grilo e já dá um pulão de gafanhoto. Os figurantes ficam perguntando se ele é burro. Esse pulo de gazela não vai chegar até lá. O Prota manda o velho Gol ajudá-lo. O Gol já dá um pulo de bala de canhão. O Prota usa o corpo do Gol para pegar um impulso, mas ainda não é o suficiente. O Prota pede para o velho Gol ajudar mais uma vez. O Gol já vem voando como se fosse um foguete, não sei como. Prota pega mais uma vez impulso. Os figurantes ficam perguntando se dava pra chegar lá em cima dessa forma. Prota fala que não é igual aqueles lixo. Graças ao seu hack, sua energia é quase infinita, por isso pode pular dessa altura. Cai na pose de herói, falando que está aqui Daoran. Consegue completar a missão e ganha o corpo divino solar, podendo fazer chover. É claro que é mentira, né? Porra, é sol. Prota fala que esse é um dos corpos divinos lendário. Sente que o poder desse local é mais 10 vezes melhor do que os outros lugares. Daoran fala que se ele quiser treinar aqui, vai ter que virar discípulo de alguém. Já vem mais um baba-ovo, dizendo que só o Daoran e mais 2 pessoas foram capazes de cultivar nesse local. Aqueles como o Kim, que só tem um corpo normal, acabou de ganhar um presente só por estar aqui. Se não fosse pelo Daoran, ele nunca botaria os pés nesse local. Prota fala que esse cachorrinho é bem ousado, até ele achar alguém para quebrar essa perna dele. Daoran manda esquecer essas conversas, pede para o Kim entregar o certificado dele. Prota fala que nem sabe o que é isso. Daoran fica bravinho, falando como ele ousa fazê-lo de trouxa. Prota diz que não mentiu. Se ele conseguir encontrar o certificado, é dele. O baba-ovo fala que ele não deveria mentir para o dono dele, por isso vai lhe dar-lhe uma surra. O Prota já desvia do primeiro soco e dá-lhe um murrão na cara do cachorro, falando que ele é muito chato. O cachorro fica no lugar dele jogado no chão. Daoran fica todo surpresinho. O cachorro já se levanta dizendo que ganhou uma técnica do seu dono, agora vai usá-la no Kim. Joga um bumerangue da lua. O Prota usa sua nova habilidade que ganhou, o cachorro que come lua. O figurante já fica todo assustado. O Prota fala que foi ofendido, então ele merece apanhar. Daoran fica bravinho perguntando como ele ousa. O cachorro continua mordendo a perna do cachorro. O Prota fala que avisou que alguém ia quebrar a perna do cachorrinho dele. Daoran continua bravinho perguntando como ele ousa machucar um escravo seu. Se pergunta se a habilidade do Kim pode superar a técnica da lua. Prota continua dizendo que ele não ensinou o cachorrinho dele, por isso está lhe dando uma lição. Daoran começa a usar seu poderzinho, mandando o Kim ficar de joelhos e pedir perdão. Prota pergunta o que vai acontecer se ele não quiser. O céu começa a ficar escuro. Jorginho dizendo que o Daoran está mostrando o seu poder, o seu corpo lunar. Gol fala que isso é ruim. Esse corpo lunar pode suprimir o céu e a terra. O Kim dessa vez está ferrado. Daoran continua mandando o Kim ficar de joelhos. O Prota só aguentando a pressão. Fala que ele não é digno disso. Começa a usar seu corpo divino do sol. Uma bola grande dourada aparece. Daoran fica nervoso dizendo que isso é impossível. Todo o local que estava escuro começa a ficar claro de novo. Jorginho fica dizendo que está cego. Ai, meus olhos! Gol fica perguntando se o Kim tinha esse corpo divino solar. Ele é usado para suprimir o corpo lunar. Começa a gritar dizendo que o Kim é fodão. Ninguém pode lutar contra esses raios de luz. Enquanto isso, no lado de cima, Daoran pensativo, dizendo que ferrou. O corpo do sol pode suprimir o seu poder. O Prota fica rindo, dizendo que acha que ele deveria ficar de joelhos agora. Daoran, usando seu poderzinho, fala que mesmo sendo suprimido, a cultivação dele ainda é superior. Já vem pra cima preparando o Rasengan, dizendo que vai matá-lo. Um velho barbudo e careca aparece mandando ele parar agora mesmo. Já lhe dá-lhe uma mãozada destruindo o local. Cleitinho falando que é o Patriarca Yang. Ele controla toda a Ilha do Sol. Todos os figurantes já ficam se curvando. Os caras se curvam por qualquer um. Prota fala que ele é um dos 7 mestres. Yang fala que o Kim tem o corpo divino do sol. A partir de hoje ele pode ir para a Ilha do Sol cultivar. Jorginho dizendo que o Kim tem muita sorte. O Patriarca Yang é um dos mais fortes entre os 7. Cleitinho manda ele parar de ser invejoso, já tá chato. O Patriarca Yang manda o Kim vir com ele. Prota vendo Daoran caído no chão, fala que encontra ele depois. Daoran jogado igual merda, fala que nunca vai esquecer dessa humilhação. Enquanto isso, na Ilha do Sol,
O Prota faz aquela saudação padrão, né, de cultivo. O Patriarca Yang fala que o corpo divino do Sol não é visto faz milhares de anos, é uma coisa rara. A partir de agora vai entregar todo o controle da Ilha do Sol para ele. O Prota pergunta se isso não está sendo muito rápido. Dar o controle da ilha tão rápido, acha que o Patriarca está sendo gentil demais com ele. O Patriarca Yang fala que ele ainda é muito fraco. Quando ficar mais forte vai poder derrotar os inimigos dele com apenas um golpe. Com isso a reputação do pai dele não vai ser manchada. Prota fala que aceita esse presente. O sétimo semideus dizendo que o Qin realmente tinha uma carta na manga. Não esperava que ele fosse derrotar o Daoran. Agora ele está sendo favorecido pelo Patriarca Yang. O velho de óculos aparece. Fala que não importa o quanto ele estava escondendo, ele não vai conseguir fugir por muito tempo. Ele não pode se comparar com o sétimo, que tem uma carta na manga escondida ainda melhor. Pergunta se agora deveriam começar os seus movimentos. O sétimo semideus manda ele continuar de olho no Qin. Um inútil entrou numa ilha flutuante. Isso vai chamar a atenção dos outros. Enquanto isso, num pátio aleatório, uma onça capenga, Jinfei bravinho, dizendo que o lixo do Qin despertou um corpo lendário e até chegou na ilha flutuante. Essas histórias até parecem absurdos. Uma serva falando que o Qin também matou o servo dele, o Jorginho. Jinfei fica todo bravinho, dizendo que isso é uma provocação, mas o corpo divino solar é incrível. Se ele conseguir roubar aquilo, vai poder lutar melhor pelo trono. Enquanto isso, na dinastia da lua, um pombo estava voando de boa, quando do nada é cortado por uma princesa. Os baba-ovo dizendo que a nona princesa é incrível. Um gado vem aparecendo, trazendo uma pílula do seu reino. Esse gado é o príncipe do reino Long. Seu nome é Lin, um gado. A nona princesa fala que o país dele é muito rico para ficar dando essas coisas para os outros. Lin fala que não são muito ricos, mas ela já deve saber por quais motivos ele tá fazendo isso. Ele quer bolsetas. A nona princesa faz cu doce, dizendo que eles são apenas amigos. Pensativa, diz que tem um corpo de gelo, mesmo ele sendo um príncipe, ainda não é digno dela. Para ser seu parceiro de treino, precisa possuir um corpo divino, tipo o terceiro semideus. Já quero deixar avisado antes, o meu ódio por essa princesa, mano, eu tenho raiva dela. Infelizmente ela fica viva. Lin pergunta se ela está indo atrás do irmão dela, o sétimo príncipe, aquele idiota que foi preso pelo Qin. A nona princesa fala que sim, eles vieram enganando o Qin esse tempo todo para roubar os tesouros deles, mas não sabe o que aconteceu com o Qin, que ele quer 10 vezes o valor que roubaram dele. Lin fala que ela não precisa se envolver nisso pessoalmente, porque ele conhece o Qin, falando que ele é um covarde, incompetente, pode resolver isso pra ela. A nona princesa manda ele não se meter, um semideus inútil não pode fazer nada contra ela. Voando na sua espada, fala que não está indo salvar o seu irmão. A coisa mais importante, que precisa encontrar um remédio para o seu corpo de gelo. Se quiser evoluir seu corpo, precisa conseguir essa medicina sagrada. Como conhece o terceiro semideus, talvez ele seja um gado iludido. Enquanto isso, na Ilha do Sol, o Prota de boa sentado no trono, Bai só lascando o limão na boca. Ou dando os parabéns pro Qin por ele ter conseguido essa casa cheia de tesouros. Conseguiu o controle de uma das ilhas flutuantes. Nenhum semideus ainda conseguiu isso até hoje. O Prota fala para ele contar mais dessa história de tesouros. Gol fala que ele pode não saber, mas o Patriarca Yang é conhecido por ficar juntando materiais raros. Até mesmo o elixir lendário ele tem. Prota fala que cada elixir tem um tipo. Alguns dizem que você pode viver uma vida inteira novamente se tomar um, mas não sabe se isso é verdade. 3 dias depois, o Prota já foi umas 15 vezes no cume da montanha. Dessa vez ele ganhou uma pílula que ajuda a subir de nível. A nona princesa finalmente vem chegando, dizendo que não faz ideia onde o Qin está. Precisa cuidar do seu irmão primeiro, para depois ir atrás do elixir. Gol já vem cantando União Flasco, sem mentira. Se assusta perguntando o que ela está fazendo aqui. A nona princesa manda ele dizer onde está o inútil do Qin. Gol fala que vai dar um aviso por conhecê-la. O Qin não é o mesmo do passado, ela precisa ter cuidado com o que vai falar. A nona princesa manda ele parar de falar merda e mostra logo o caminho. O Prota no cume da montanha tentando subir de nível, falando que esse avanço vai permitir ele virar uma borboleta e voar. Começa a fazer os brilhozinhos. Gol fala que esse brilho deve ser o Qin avançando de nível.
A nona princesa fala que isso é estranho, quando uma pessoa comum sobe de nível, não faz esses brilhinhos. Até mesmo uma gênia como ela só fez o brilho de uma lâmpada apagada. Sai voando dizendo que precisa encontrar essa pessoa. Deixa o lixo do Kim pra depois. Gol vai chegando perto dizendo que realmente era o Kim avançando de nível. Prota termina seu avanço e já testa sua força na pobre montanha inocente. Fala que depois de chegar no nível borboleta pode usar mais energia. A nona princesa fica de longe perguntando quanto poder será que tem no corpo dele. Prota já se vira perguntando quem é essa aí com ele. A dona princesa se apresenta dizendo que é a Xion. Veio aqui porque viu alguém poderoso avançando. O Prota pergunta se ela veio aqui pagar o resgate do sétimo príncipe. Xion fala que não sabia, que esse senhor também conhecia esse assunto. Veio aqui para dar uma lição no 18º semideus. O Prota fica rindo, perguntando em quem ela vai dar uma lição. Xion fala que é um lixo chamado Kim, que tem um corpo normal, é um idiota, um babaca, um otário, um trouxa, um corno, um burro, um masoquista. Ela não fala tudo isso, mas ela fala metade. Vai bater tanto nele que vai fazer ele chamar a mãe dele, ou manda ela tomar cuidado com o que diz. Xion fala que não sabe que droga o Kim deu para ele, mas ela não tem medo dele. Como um homem de negócios como ele pode ser tão bundão assim? Prota fala que ela é muito arrogante. O Kim é um deus, ela comparada com ele não é nada. Xion fala que o Kim é só um semideus e ninguém leva ele a sério. Prota já fica sério, perguntando se ela sabe quem ele é. A Xion fala que ele é um cavalheiro e talentoso. Por ele estar por aqui, acha que ele também é um semideus, mas não sabe qual. O Prota fala que ela adivinhou muito bem, ele é o 18º semideus. Xion acaba se curvando, dizendo que sabia que ele era incrível, mas cai na real, pergunta se escutou isso certo. Prota fala que é isso mesmo, pergunta por que ela está tão surpresa. Xion já pega uma distância de verme e pergunta como isso pode ser possível. Gol fala que ainda tentou avisar, mas dessa vez ela causou muitos problemas. Prota fala que ela é muito mal educada, chamando ele de lixo várias vezes. Já usa um choque do trovão. Xion continua se gabando, dizendo que não é tão ruim. Ela já vem cultivando há muito tempo, então é mais forte que ele. Prota fala que uma mera princesa quer competir com alguém que usa hack. Xion fica perguntando que brilho é esse. O corpo de gelo dela começa a derreter. Prota já usa seu choque, mandando ela sumir daqui. Acerta o choque de trovão de uma forma tosca. Olha esse desenho, mano. Tá feio demais. Já foi bonito esse manhwa. Xion dá aquela cuspida de sangue e vai caindo em câmera lenta. Fica no lugar dela, que é jogada no chão, dizendo que ele despertou um corpo especial. O corpo dele consegue superar facilmente o corpo de gelo dela. Dá outra cuspida de sangue, dizendo que precisa fugir. Vai indo embora com o rabinho entre as pernas. Gol pergunta por que o Kim não prendeu ela depois de tanta merda que ela disse. O Prota fala que não importa para onde ela vai, uma hora ela vai ter que voltar. Xion vai voando igual uma trouxa. Fala que a única coisa que pode fazer é pedir ajuda para o 3º semideus. Se conseguir pegar aquela pílula, vai evoluir seu corpo. E quando essa hora chegar, o Kim não vai ser mais um oponente pra ela. Essas figurantes sonham demais, velho. Não dá. Chega na ilha que o 3º semideus usa pra treinar, dizendo que só ele, que é o extraordinário, tem um local desses. Ele é o único que pode ficar nessa ilha. Fica bravinha dizendo que o Kim não é nada comparado com isso. O Baba-Ovo pergunta quem chega aí. Xion fala que é uma velha amiga do 3º semideus. O Baba-Ovo manda ela esperar um pouquinho que vai conversar com ele. Xion fica viajando na maionese, dizendo que o 3º semideus tem o corpo da lua e pode ficar nessa ilha. E ela é uma princesa. Com certeza quando pedir ajuda ele vai aceitar na mesma hora. Com a ajuda dele o que não vai passar de uma pedra no chão. O Baba-Ovo volta, dizendo que o 3º semideus não quer ver ninguém. Xion já fica perguntando como assim? Ele deve ter escutado errado. Como o 3º semideus pode não querer ver ela, já que é uma antiga amiga dele. Baba-Ovo fala que não ouviu errado, foi isso que ele disse. Xion fala que ele deve ter falado o nome dela errado então. Ela é uma princesa da dinastia da lua. O 3º semideus não pode recusá-la. Baba-Ovo fala que não importa quem ela seja, manda ela parar de ser um inseto e ir embora agora mesmo. Xion já começa a gritar, dizendo que viu aqui ver o 3º semideus. Baba-Ovo fica bravo, dizendo que ela é uma insolente. O 3º semideus manda deixar ela entrar.
Xiao passa irritada, dizendo que avisou. Com o talento e status dela, como poderia o terceiro semideus recusá-la? Esse servo deve estar lhe atrapalhando. Faz aquela saudação de merda. O terceiro semideus pergunta por que ela veio aqui. Xiao fala que veio aqui para cuidar do lixo do Qin e gostaria da ajuda dele. O terceiro semideus pergunta o que ela quer. Xiao fala que ouviu dizer que ele tem o corpo da lua. Seria bom se ele usasse esse corpo para suprimir o Qin. Mesmo que ele tenha um corpo especial, aquele corpo dele deve ser um lixo na frente do terceiro semideus. Com apenas um movimento, ele pode fazer o Qin ficar de joelhos. O terceiro semideus pergunta se ela veio aqui zoar com a cara dele. Xiao fica perguntando como assim? O corpo do Qin deve ser um lixo. O terceiro semideus fala que se o corpo do Qin for um lixo, o que o dele é? Já que o Qin despertou o corpo do sol, que é muito bom contra o corpo da lua dele. Xiao fica nervosa, dizendo que não sabia disso. O terceiro semideus fala que como ela é uma princesa, vai deixar ela sair do local sem uma punição. Xiao fala que queria pedir outra coisa antes de ir embora. Queria uma pílula do gelo. O terceiro semideus fala que ela está pedindo algo que quase nem existe nessas ilhas. Xiao diz que sabe que é raro, mas apenas ele tem qualificações para ficar na ilha flutuante, então ele deve ter uma. Foi por isso que veio pedir dele. O terceiro semideus fica brabo, dizendo que apesar dos semideuses poderem ficar nas ilhas, eles não podem pegar nada. Só quando viram um mestre de uma ilha que pode tirar algo dos tesouros. O Qin é o único semideus que tem o controle total de uma ilha. Ela veio aqui humilhar ele várias vezes. Ela tem muita coragem. Xiao fala que não queria humilhá-lo. Não sabia que o Qin tinha lhe superado. O terceiro semideus fala que não foi superado. O Qin apenas recebeu oportunidades melhores que ele em algumas coisas. Agora ela está ali menosprezando também. Xiao ainda tenta pedir desculpas. O terceiro semideus, muito brabo, manda ela sair do local, chamando a Xiao voando pelos ares. Xiao fica se perguntando o que deveria fazer. Não salvou seu irmão e agora ofendeu o terceiro semideus. Começa a pôr toda a culpa no Qin. Fala que vai ter que salvar seu irmão, mas antes precisa de um plano. O Pro tá jogando xadrez com a Bai. Pergunta onde ela aprendeu isso. Bai fala que segue o Dr. Fran em todas as redes sociais. Tô zoando. Bai fala que é diferente dos outros. Ela sempre foi forçada a aprender música, xadrez, caligrafia e pintura desde que era pequena. Prota perde a partida mais uma vez. Bai fala que agora quer a pílula da imortalidade. O Prota joga outra coisa, dizendo que ainda não está madura. Gol fala que a Nuna Princesa chegou. O Prota mandando deixar ela entrar. Bai continua comendo uma berinjela que era para ser uma pílula. Essas pílulas tão diferentes. Xiao fala que veio aqui com 10 vezes o valor que ele pediu. O Prota fala que ela se enganou. O preço de 10 vezes era antes. Agora ele quer 100 vezes mais. Xiao fica reclamando, dizendo que ele está quebrando as regras fazendo isso. O Prota fala que nessa ilha, os semideuses são as regras. Xiao fica se mordendo de raiva. Bai começa a morder as pílulas, que parecem umas frutas estranhas. Começa a jogar fora. Xiao já fica de boca aberta, dizendo que é uma pílula lendária. Bai morde mais uma pílula dourada. Joga fora, dizendo que não tem gosto bom. Depois começa a morder um monte de várias cores. Xiao fala que todas essas pílulas são lendárias, mas aqui são jogadas como se fossem lixos. Na frente dela, ela vê a pílula que precisa. Que coincidência, hein? Bai fica reclamando, dizendo que nada aqui é gostoso. Ela quer comer logo a pílula da imortalidade. Xiao já fica assustada, dizendo que essa pílula da imortalidade faz alguém viver por milhares de anos. Uma pílula dessa no mundo exterior vale um país inteiro. É o maior tesouro que até meus imperadores querem. Fica olhando para a pílula de gelo, dizendo que precisa dela. Está tão perto de conseguir isso. Fala que pode pagar 100 vezes, mas tem uma condição. Prata pergunta que merda ela vai falar agora. Xiao fala que quer a pílula de gelo também. O Prota fala que está tudo bem, mas para isso ela precisa ficar de joelhos e implorar. Xiao fica reclamando, dizendo que ele não deveria ficar oprimindo os outros assim. Prota fala que na verdade deveria oprimir mais ainda pessoas como ela. Xiao fala que é admirada por centenas de pessoas. Nunca foi tratada dessa forma antes. Prota fala que é porque ela nunca conheceu ele. Já usa seu poder mandando ela ficar de joelhos. Xiao fica de joelhos forçadamente. Fica dizendo que isso é o poder do Tão.
como ele pode usar isso sendo mais fraco que ela, dizendo que leva 100 anos para aprender um raio, mas consegue sentir que nesse local tem vários raios ao seu redor. O Prota fala que nessa ilha tudo está sob seu controle, pode ser difícil para ela, mas para ele é como respirar. Manda ela continuar de joelhos, quando se arrepender do que fez, vai poder ficar em pé de novo. Do nada vem chegando um pergaminho voador. Cole fala que isso é uma mensagem enviada pelo templo e não pode ser desobedecida. A mensagem manda todos os semideuses se juntarem no templo dos deuses. Prota fala que isso vai ser um grande negócio. Assim que vai chegando no local com sua frutinha na mão, fala que a concentração de energia aqui é bem melhor que os outros lugares. Os guardiões ficam perguntando se o Kim realmente vai entrar no local. O Prota pergunta se agora ele não pode entrar também. O guardião fala que tinha se esquecido, que ele não sabe esconder o corpo espiritual dele. O Prota entrega sua pílula, mandando o guardião jogar fora. O guardião fala que o Kim é muito desumilde, faz eles jogarem até mesmo o lixo dele, mas percebe que é uma pílula lendária. Outro guardião fala que nunca mordeu uma bola dourada, pede para dar uma provadinha. Fala que a partir de agora nunca mais vai deixar ninguém falar mal do Kim. Dentro da sala todo mundo tá na forma de um fantasma estranho. Prota fica perguntando que diabos é isso. Eu vou resumir essa reunião que ela dura um monte de capítulos de forma inútil. Bom, nessa reunião eles vão escolher 3 pessoas para participar de um festival que vai acontecer. Um papagaio amarelo fala que eles vão fazer um teste para escolher os 3 melhores. O teste é que eles vão colocar sua energia numa bolota voadora. Aquele que aguentar mais tempo vai ser o escolhido. Aos poucos os semideuses vão perdendo pro Kim, até que chega no final com o Kim usando seu hack supremo. Aí ele fica em primeiro lugar. O Prota ganha premiação, que é uma pérola selada. O papagaio fica dizendo alguma frase de motivação inútil. O Prota agradece, falando que esse pássaro é mais bonito do mundo. Pensativo diz que esse pássaro é importante, precisa conseguir um bom relacionamento com ele, assim vai ganhar muitos benefícios. O papagaio fala que os outros semideuses são falsos, mas o Kim é diferente, ele age de forma mais natural. Na opinião dele, acho que o Kim chega até a final. O Prota fala que vai estar contando com ele. O mestre papagaio fala que gosta dele, já que ele é esperto e não tem vergonha. Como presente, vai liberar o selo da pérola selada. Prota já fica com um sorrisão na cara. Fala que essa pérola tem muitos usos, mas não sabe quais são eles. A única coisa que sabe é que dentro dela tem muita energia guardada. Se pergunta se dá pra liberar. Assim que bota o dedo na bolinha, ela começa a liberar sua energia, destruindo uma montanha aleatória. O Prota grita alto, dizendo que funciona mesmo, começa a fazer amor com a pérola, dizendo que ela é perfeita, só precisa aprender a controlar tudo. Como tem poder infinito que ganhou do sistema, pode ficar recarregando a pérola como se fosse uma arma. Por enquanto vai deixar ela no seu bucho, não sabe se a pérola vai absorver todo o seu poder ou vai mudar depois de ficar cheia. Volta para sua ilha flutuante, a Xian continua de joelhos e a Bai continua comendo as pílulas que parecem frutas gigantes. Ou pergunta como foi na reunião. O Prota fala que tinha 3 lugares para um festival e um teste foi feito. Bai pergunta como foi o teste, faz tempo que ela quer dar uma volta. Xian fica dizendo que ele não pode competir contra os outros semideuses, ele é apenas um sapo no fundo do poço. O Prota fala que foi escolhido e também ficou em primeiro lugar, dizendo que os outros semideuses não são pares para ele. Ele ainda ganhou uma pérola de presente do papagaio. Bai fala que isso é um item que o próprio imperador usava. Manda ele mostrar agora mesmo. Xian fica dizendo que isso é besteira. Os outros semideuses não são fracos como ele. Eu peguei uma raiva dessa personagem que vocês não estão ligados, velho. Xian continua dizendo que ele nunca vai tocar em algo que o imperador usava. O Yeiba já vinha aparecendo, dizendo que ninguém precisa ficar nervoso. Veio aqui parabenizá-lo por ter ficado em primeiro e ter ganho a pérola do imperador. Xian já fica surpresa dizendo que era verdade. Yeiba fala que sabia que o Kim gostava de brincar com mulheres, mas vendo a princesa ajoelhada no chão, acha que ele não sabe como ter pena de uma Jade, tá mais por uma lata de lixo essa Jade aí. Prota pergunta por que motivos ele veio aqui, Yeiba fala que veio aqui cobrar dívida. Prota manda o Gon entregar o dinheiro que ganharam até agora. Gon entrega 50 pedras, contando com juros diários. Yeiba fala que isso não é o bastante, dizendo que cobra os seus juros por hora. E nesse momento os juros ainda estão rolando. O Prota fala que ele está precisando apanhar um pouco. Bai já vem com sua marreta, dizendo que ele ousa tentar enganá-la. Quebra a marreta na cabeça dele. E Yeiba fica brabo perguntando como ela ousa. Prota fala que ele é incrível. O 7º príncipe desmaiou com apenas um golpe. Já pode dizer que ele tem uma cabeça mais forte. E Yeiba fala que esse Kim está lhe devendo 100.000 pedras.
É melhor ele entregar o dinheiro ou a pérola que ganhou, senão as coisas vão esquentar pro lado dele. Xion fica pensativa, dizendo que o Eiba está brabo. Com a cultivação dele, pode matar o Kim com apenas uma mão. Está esperando para ver como o Kim vai ser envergonhado. O Prota fala que ele veio aqui pegar a pedra na trapaça. E Eiba diz que foi isso mesmo. E desde criança ele nunca tomou um golpe na sua vida. O Prota fica rindo, dizendo que ele nunca apanhou, mas isso só porque não conhecia ele. E Eiba fica se achando, dizendo que ele vai passar vergonha. O Prota pergunta se ele quer a pérola, vai dar isso pra ele. Xion chatona fica dizendo que queria ver ele ser humilhado depois de apanhar, mas já esperava isso de um semideus covarde. E Eiba fica dizendo que agora ele está fazendo certo. O Prota já ativa a pérola, fazendo uma grande explosão. E Eiba fica perguntando como ele ousa atacar escondido. O Prota fala que isso não foi um ataque, apenas mostrou. Agora vai atacar de verdade. Hoje vai deixar ele sentir o gostinho de tomar um pau. E Eiba fica só parado sendo acertado. Xion fica se perguntando se está vendo as coisas certo. O Prota pergunta se ele está convencido agora. E Eiba fala que nunca vai se render. O Prota continua usando sua pérola. E Eiba pede para parar, tem algo para conversar com ele. O Prota diz que é um homem justo, vai negociar com ele. Pergunta se ele ainda quer a pérola. E Eiba fala que não quer mais nada, ele pode deixar a dívida de lado. O Prota fala que agora que terminou os débitos, está na hora do Eiba pagar o que lhe deve. E Eiba fica perguntando quando foi que começou a dever. O Prota fala que ele está fazendo muito barulho, está assustando a mulher demoníaca dele. Bai entende o plano e já começa a chorar, falando que é verdade. Está com dor de cabeça e dores no peito, sente dor por todo o seu corpo. E Eiba fala que essa reação está sendo exagerada. Pergunta o que o Kim quer. O Prota fala que todos querem roubar seu espelho. Então, já que ele veio aqui na bandidagem, vai querer o espelho dele. E Eiba fica dizendo que isso é impossível, não pode dá-lo. Prota pergunta qual é a penalidade por matar um semideus. Gol fala que todos os semideuses estão competindo entre si. Já que é uma competição, certeza que vai ter casualidades. Ele não vai ser responsabilizado por matar outro semideus. O Prota fala que hoje ele vai matar o primeiro semideus. E Eiba fala que ele não é doido. Todos os semideuses têm um apoio por trás. Se ele fizer isso, o homem poderoso por trás dele não vai perdoá-lo. Prota pergunta se ele esqueceu quem tá por trás dele. A pessoa mais poderosa da ilha, o ancião Yang. Ninguém pode competir com ele. Agora chegou a hora de matar um inseto. Já começa a usar seu foguinho. E Eiba fica reclamando, dizendo que ele ousa fazer isso. O Prota pergunta quanto é 1000 menos 7. Tô zoando, ele fala que vai dar mais 3 segundos. E Eiba fica cagado de medo, dizendo que aceita. Xion fica perguntando por que isso está acontecendo. O 14º semideus foi derrotado muito facilmente. E ele ainda foi forçado a dar seu espelho. Cai na real, dizendo que não deveria ter menosprezado o Kim. Ele tem feito coisas que os outros semideuses nunca fariam. E Eiba fica sentado se concentrando e tira seu espelho pra fora. O Prota fica se perguntando se o dele também está no corpo dele. E Eiba fala que ele não merece a força que tem. Quanto mais forte ficar, mais perigoso ele vai ser. O Prota manda ele explicar como ele tirou esse espelho do corpo. O Eiba fala que o espelho são os amigos que fazemos no caminho. Tudo que ele precisa fazer é usar o poder da amizade. O Prota pensativo diz que não consegue sentir nada. E Eiba vai indo embora reclamando, dizendo que foi roubado, mas mesmo assim ainda não vai conseguir quebrar a conexão dele com o espelho. Não apenas vai pegar o seu espelho de volta, como também vai enterrá-lo no chão por causa dessa humilhação. O Prota fala que a Xion estava assistindo esse show, mas ainda está calada. Pergunta se o gato comeu a língua dela, então ela pode continuar mais tempo de joelho. Xion fala que estava errada. O Prota manda ela repetir isso, ele não ouviu direito. Xion fica dizendo que estava errada, não deveria ter falado aquelas coisas. Prota fala já que ela se arrepende, pode virar escrava dele por 3 anos. Xion fica perguntando como ela pode virar uma escrava, sendo que é uma princesa. Prota fala que está cagando pro status dela, já que ela ofendeu um semideus, ela precisa pagar o preço. Vai perguntar mais uma vez se ela aceita ou não. Xion fala que aceita de bom grado. O Prota manda trazer o 7º príncipe e a pílula para Xion. Gol já vai indo correndo e traz a pílula que parece um abacate. Xion fica rindo, dizendo que agora tem a pílula nas suas mãos. Pode finalmente evoluir seu corpo. Seguir o Kim foi a melhor escolha que ela fez. O 7º príncipe já vem dizendo que sabia que ela viria. Começa a chegar o Kim, falando que a irmã dele vai dar um pau nele. Manda ele se ajoelhar e começar a implorar agora mesmo. Xion já mete um tapão
tapão na cara dele, mandando ele pedir desculpa agora mesmo para o mestre dela. O sétimo príncipe fica perguntando se ela está louca, como pode chamar aquele bostão de mestre. Xion já dá mais uma sequência de tapão, dizendo que o Qin é o mais talentoso dessa geração. O sétimo príncipe fala que não sabe que remédio o Qin deu pra ela, mas cadê aquela irmã arrogante que ele tinha? Xion fala que realmente é arrogante, mas aceitou se curvar para o Qin, mas gostaria de dar um conselho para o seu irmão. É melhor ele confessar os erros dele, se não fizer isso ela vai quebrar as pernas dele agora mesmo. Gol fica dizendo que o Qin é realmente incrível, conseguiu uma serva leal. Aí eu já não confio muito não. O sétimo príncipe pede desculpas pelo seu erro. O Prota fala que não liga pra essa merda, mas vai deixar passar dessa vez. O sétimo príncipe vai indo embora irritado, dizendo que o Qin seduziu a irmã dele e fez um gênio da sua dinastia um escravo. Não vai deixar isso barato. O Prota manda todos se prepararem que vão para o festival. O sétimo príncipe volta pra casa com o rabinho entre as pernas. Os baba-ovos ficam dizendo que o Qin precisa ser punido pelo que ele fez. O gado já vem perguntar cadê a Nona Princesa. O sétimo príncipe fala que fica brabo só de lembrar. O gado pergunta o que aconteceu. O sétimo príncipe fala que a sua irmã virou uma serva do Qin. Fala que sabe o quanto o gado gosta da sua irmã, mas não sabe o que o Qin fez com ela, mas acredita que a sua irmã tenha tomado algum remédio estranho. O gado fica brabo dizendo que não acredita que sua Xion virou uma escrava. O Qin deve ter lançado algum tipo de feitiço nela. Fica imaginando umas situações loucas. O sétimo príncipe fala que precisam de um plano para resgatar a irmã dele, mas quer cuidar do Qin, assim ele vai saber o que é sofrer. O gado fica perguntando aonde vão fazer essas coisas. O sétimo príncipe fala que antes de sair, ouviu o Qin dizer que ele vai estar no festival. Se conseguirem capturar o Qin, a irmã dele vai sair do controle mental. O gado fala que vai arrumar as coisas. Gol, agora voando na água, fala que estão chegando e começa a explicar, dizendo que o lago é conhecido por ser sagrado e curar doenças. Não sabe se vão vender água sagrada nesse festival, mas seria bom. Aparece uma nova missão para o Qin. Ele precisa chegar na piscina. O sétimo semideus e o Jinfei também estão no local. A deusa fala que podem vir com ela. Jinfei fala que na última vez que convidou ela foi tudo arruinado pelo Qin, mas dessa vez precisa se dar bem com ela para conseguir o apoio do Lago de Jade. O sétimo semideus já fica com uma risadinha na cara. Jinfei já fica dizendo que está feliz de ver ela de novo, por isso trouxe um presente. O Prota já se joga com tudo em cima dela, chamando de irmã King. Jinfei já fica bravinho. O Prota continua se esfregando nela. Jinfei fica com cara de bobo com seu presente na mão. O Prota fala que faz tempo que não vê ela, mas ela está ficando gordinha. Pergunta onde está essa comida que fez ela ficar assim. Jinfei fica bravo dizendo que ele está roubando a deusa de novo. O Prota fala que quer ver a piscina sagrada. A King fala que precisa receber os outros, depois pode levá-lo. O Prota diz que não vai chegar nenhum convidado mais importante que ele. Jinfei já fica reclamando, dizendo que ele não pode se comportar assim perto da deusa. O sétimo semideus fala que ele precisa se acalmar, eles não estão em casa. O Prota manda ele tirar esse sorrisinho falso, ele não é flor que se cheire. Pensativo, disse que essa é a primeira vez que vê o sétimo semideus. Um tal de filho sagrado do Quelin chega, ele sai de uma bolota verde. O Quelin não é mais fraco do que a maioria das forças. Desta vez, entre os talentos, tem certeza que o Quelin vai ficar no top 3. A deusa fala que agora que estão todos aqui, pode começar a apresentá-los. O Quelin fala que não precisa, vai esperar por ela lá dentro. Jinfei fala que aqueles olhos esbugalhados estão cagando pra ele. O sétimo semideus diz que o Quelin é descendente de Deus, ele sempre menospreza os cultivadores humanos. O Prota fala que esse festival vai ser divertido. Pergunta pra onde foi a Bai. Gol fala que ela estava aqui agora há pouco, mas acha estranho ela ter sumido bem na hora que o Quelin apareceu. Uma figurante aparece dizendo que a mãe sagrada está chamando a deusa. A deusa pede desculpa por não poder acompanhá-la até a piscina. O Prota fala que não tem jeito, mas como os dois se amam, vê ela mais tarde. A deusa fica toda envergonhada e já vai indo embora correndinho. Prota fala que vai para a piscina, pede para o Gol procurar a Bai e não deixar ela causar problemas. Enquanto isso, a serva do Jinfei fala que trouxe tudo. Jinfei fala que com esses pregos podem segurar o Qin e roubar o corpo divino do sol dele. A serva fica falando que depois disso ele vai estar mais perto de virar o próximo imperador. O Prota chega na piscina, sei lá se isso é uma piscina, meio estranha essa piscina, hein? Mas quando ia dar o primeiro passo já é empurrado pra trás. O Prota fala que essa água tem muita força espiritual. Agora entende por que esse local não tem nenhum guarda. Por ter chegado na missão, ele ganha a pele suprema e uma técnica de fogo. O Prota
Prota fala que isso não deve ser comum, já que tem um nome supremo. Com a técnica nova que ganhou, pode usar a força de um dragão e vai ficar com um corpo forte como uma montanha. Assim que tenta testar essa habilidade, só com a pressão já destrói todo o chão, dizendo que essa coisa vai ser muito útil. Mas quando ia olhar para trás, já toma uma pregada no meio do bucho, bate com a bunda na parede e fica jogado no chão. Jinfei fala que um lixo sempre vai ser um lixo. A serva fala que agora só precisam tirar o corpo divino dele. O Prota, que apoia os direitos iguais, já puxa a mão dela, ele dá-lhe uma bicuda no estômago da serva, jogando ela como um inseto pra longe. Jinfei fica perguntando como ele ainda está bem. Prota fala que esses truquezinhos dele são inúteis. A serva ladrona fala que esse prego pode selar qualquer corpo. O Prota fala que vai guardar essa coisa, parece útil. O pensativo diz que escapou por causa da pele suprema. Ela parou o prego bem no exato momento. Jinfei fica pedindo o prego de volta. O Prota manda ele tentar explicar essa situação. Jinfei fala que não precisa explicar nada, já que ele não morreu, vai matá-lo com as próprias mãos. Ele não é digno de ter esse corpo do Nordeste. Se entregar vai deixá-lo viver. A serva fala que ele não precisa gastar tempo com vermes, já pula pra cima dizendo que vai matá-lo. O Prota começa a usar seu choquezinho, mas a serva desvia desse ataque. O Prota usa seu cachorro que come vagabundas. A serva dentro do cachorro consegue fugir, falando que não vai ficar presa facilmente. O Prota já usa o seu poder do elefante no pé. A servinha já começa a pedir ajuda do Jinfei. O Prota, nada machista, já pisa na servinha ladrona. Jinfei fica sem acreditar que ela morreu. Fala que primeiro ele matou o Jorginho, agora mata a serva dele. Vai fazer ele pagar por isso. Esses caras viajam, queria roubar e matar o cara agora há pouco, mas não quer morrer. Olha a história do papo pilantra. O Prota fala que não matou o Jorginho, ele tomou veneno. Jinfei fala que conversar é inútil. Pergunta se o Kim conhece a espada. O Prota manda ele começar com a explicação de merda. Jinfei fala que é uma espada que foi cultivada no corpo de um dragão por 10 mil anos. Quando o dragão morreu, a espada absorveu a essência do dragão. Esse é o tesouro mais famoso da família dele. Já usa um ataque de fogo. O Prota fala que parece ser uma espada boa. Jinfei começa a fazer uns espetinhos no céu. O Prota consegue desviar por pouco. Jinfei fala que com a cultivação dele, ele não vai viver muito tempo. Já acerta uma flechada no Kim. O Prota fica de joelhos no chão. Jinfei fala que antes ele era igual um cachorro, não precisava morrer. Mas se um lixo resiste, não tem escolha a não ser matá-lo. O Prota fica rindo, perguntando como ele vai fazer isso. Jinfei fica perguntando como ele ainda está bem. O Prota fala que agora é a vez dele de atacar. Já puxa sua pérola para fazer um ataque de fogo. Jinfei é acertado da forma mais tosca possível. Dá aquela cuspida de sangue, cai em câmera lenta e dá outra cuspida no chão. Fala que esse era o esperado do poder do tesouro do papagaio, mas agora ele já deve ter usado todo o poder dessa pérola, não vai mais ter chance de revidar. Mas na sua direção já vem vindo outro ataque de fogo. O Prota fala que ele está enganado, pergunta qual é o valor da vida dele. Jinfei fala que não acredita que ele tenha essa coragem de matá-lo. O Prota já tá com outra bolota de fogo, dizendo que se ele não acredita, vai fazê-lo picadinhos. Jinfei fala que vai entregar a espada do dragão lendária suprema magnífica. O Prota fala que vai aceitar por ser uma espada rara. Jinfei fala que espera que ele consiga controlar a espada. O Prota manda ele esperar, pergunta pra onde ele tá indo. Ele precisa entregar o espelho antes de ir embora. Jinfei fica falando que isso é impossível. O Prota fala que não é não, já taca outra bolota de fogo nele. Jinfei fala que não vai entregar fácil assim, vai lutar contra. O Prota já fica rindo e já usa o seu poder do elefante, dá uma bicuda no bucho dele, fazendo o Jinfei dar aquela cuspidona de sangue. O Prota fala que não vai dizer duas vezes, que é o espelho. Jinfei entrega o espelho pedindo pra não morrer. O Prota vai indo embora voando, ele sabe voar agora. O sétimo semideus aparece dizendo que viu um belo show. O Kim era chamado de lixo, derrotou o Jinfei. Agora ele não passa de um lixo. Jinfei pede ajuda pra se curar, que vai matar o Kim. O sétimo semideus fala que não veio aqui pra ajudá-lo, já usa seu ataque atravessando Jinfei no meio. Jinfei, com um buraco no bucho, fica perguntando por que ele fez isso. O sétimo semideus fala que não tem nenhum motivo especial, mas ele gosta de jogar.
quanto mais barulho melhor. E agora o Kim cresceu, todos vão ficar apostando nele, e assim vai ser mais divertido. E esqueceu de falar que o Jorginho que o Kim matou, na verdade era um espião dele, ficar rindo, mandando ele bater logo as botinhas. O Prota chama sua bolota, que além de ser apelona, serve como espiã. Fala que sabia que tinha alguém lhe seguindo, era o sétimo semideus que sempre foi desrespeitoso. Enquanto isso, no templo Ra, a pérola do Jinfei acaba se destruindo. O papagaio fala que a pérola da vida do Jinfei se destruiu, quer dizer que a batalha vai começar mais cedo. Gol vem falando que encontrou a Bai. O Prota pergunta por que ela está usando um véu. Bai fica dizendo que é porque é divertido. O Prota fica achando estranho essas paradas. Gol fala que além de provar o pêssego lendário, vai ter um vencedor aleatório que vai tomar um banho com a deusa no lago sagrado. O Prota fica surpreso, pedindo pra ele contar mais. Gol fala que não é esse tipo de banho que ele está pensando, é uma tradição. Quando dois jovens viram adultos, eles se batizam no lago sagrado, mas para manter o equilíbrio, um homem e uma mulher precisam entrar juntos. Depois disso, a mulher vira uma imortal, mas esse batismo também é muito bom para o homem. Isso vai fazer a deusa se sentir muito bem. Há muito tempo atrás, a deusa ficou presa em amor com o mestre da Seitu Ra. Isso resultou na interrupção do festival. O Prota fala que já entendeu, mas a King já tem uma boa relação com ele, não vai deixar mais ninguém tomar banho com ela. O sétimo príncipe e o gado chegam pra apanhar. Gol fala que essas pessoas não são legais. O sétimo príncipe está bravinho, e do lado dele o gado que gosta da nona princesa. O sétimo príncipe fala que o Gol virou o cachorrinho do Kim. Gol pergunta pra que humilhar ele desse jeito. O sétimo príncipe fala que quer quebrar as pernas dele. O gado já se mete falando que é isso mesmo. Antes ele era um cachorrinho mercador que vendia as coisas, agora ele mudou de lado, não pode culpá-los por ser cruel. Chama dois burros para quebrar a perna do Gol. O gado fala que se ele resistir vai executar a família dele que está no seu reino. Os dois burros já ficam com um sorrisão na cara. O sétimo príncipe fala que vai mostrar o fim de um cachorro seguindo um dono errado. Trota pergunta se ele não existe mais, tá invisível agora, é? E o sétimo príncipe pergunta se ele vai se meter por causa de um mero servo. O Prota fala que mesmo que o nome dele sendo cachorro, ele não é um cachorro, sempre tratou ele como igual. Gol fica chorando no braço do Kim. O Prota já começa a ficar com nojo. O sétimo príncipe manda ele não esquecer que as coisas que ele compravam era vendida por causa do Gol. O Prota fala que não se importa em como ele era antes, ele sempre foi leal e confia nele. O gado manda ele não se esquecer que a família do Gol está no reino dele também. Se o Kim virar o cachorrinho dele, vai deixar a família dele viver. O Gol fala que isso não tem nada a ver com a família dele, porque ele tá fazendo isso. O gado fala que quando voltar vai mandar todos para o inferno e vai brincar com a mulher dele. Mas se ele implorar de joelhos e lamber o pé dele, vai pensar em deixá-lo ir. O sétimo príncipe fala que ele não vai viver em paz com o Kim, já que ele é um perdedor sem poder algum. Bai já vai aparecendo atrás dele com a sua marreta, já dá-lhe uma cacetada no sétimo príncipe. Bai fala que se essa marreta acertar alguém 3 vezes, a pessoa fica burra. O Prota pergunta se eles já acabaram com esse showzinho de merda. O gado fala que não importa o que ele fez com a Xian, vai mostrar o quanto ele é um inútil. O Prota já mete um tapão na cara dele. O gado fica perguntando se apanhou. O Prota continua dando mais uns tapas, dizendo que um mero príncipe quer humilhá-lo. O gado fica gritando pra alguém matar o Kim. Cleitinho fala que vai ensinar uma lição. O gado fala que ele não vai aguentar o Cleitinho. O Prota poucas ideias, já usa sua pérola e manda o Cleitinho pelos ares. O gado fica com o cu trancado. O Prota já mete outro tapão na cara dele, perguntando se ele ainda acha errado apanhar. O gado manda ele não ficar arrogante, pergunta quando o ancião vai fazer alguma coisa. O velho cagado fala que se não devesse um favor para o reino Long, não iria bater em uma criança fraca. Gol já começa a explicação de novo, falando que esse velho cagado recebeu a ajuda do reino Long quando ficou ferido. Ele é um cultivador maligno que gosta de chupar o poder das pessoas. A maioria das pessoas são sugadas e morrem. O Kim precisa tomar cuidado com o velho cagado. Do meio do nada vem chegando um garotinho chamando o primo dele. O Prota fica perguntando quem é o garoto. Ele parece familiar. O garotinho já vem correndinho, perguntando se o primo dele não lembra dele. Ele é o Lu. O primo dele trazia várias revistas de mulheres sem roupas. O Prota já tampa a boca dele, pedindo pra ele ficar calado, dizendo que agora lembra sim do seu priminho. A família do Lu é muito antiga.
Ele nasceu para ser um cultivador nato. O dono desse corpo dava várias revistas, né? Para ele ler. Lu fica perguntando o que o primo dele está fazendo. Uma rabugenta fica mandando Lu sair de perto do Kim. Lu fala que o Kim é o primo dele, não pode ficar afastado. A irmã dele manda ele ficar calado e obedecer. Só precisa ficar do lado dela. O prota fala que essa pessoa é a irmã do Lu. Alguns anos atrás, por causa desse corpo, o Lu virou um demônio. Começou a fazer muitas maldades e uma vez foi pego roubando jade para tentar vender. Desde então a família dele proibiu Kim de chegar perto daquele local e Yun despreza extremamente o seu primo. O sétimo príncipe gado se apresenta. Yun pergunta se eles têm algum problema com Kim. O sétimo príncipe fala que se for por ela, podem deixar ele escapar dessa vez. O gadão fica perguntando o que ele tá fazendo. O sétimo príncipe fala que uma hora ou outra vão pegar o Kim de novo. Lu pede para sua irmã ajudar o Kim, já que o velho cagado parece ser forte. Yun fala que não tem por que fazer isso. A morte dele não lhe interessa. Lu pergunta por que o primo dele não implora por ajuda. Quem sabe ela mude de ideia. O prota fala que não precisa, ele pode resolver isso sozinho. Lu fala que mesmo ele sendo um velho cagado e com uma péssima base, depois de muitos anos cultivando, ele conseguiu ficar um pouquinho forte. Yun manda ele parar, mesmo que o Kim implore, não vai se importar com ele. O prota pergunta por que ela guarda tanto rancor, só porque ele influenciou um pouco mal Lu. Yun fala que o irmão dela vai ser o futuro da família. O prota fala que isso é mentira. Ela guarda rancor porque no passado pediu para o Kim pegar uma pílula que a mãe dele tinha deixado, mas em vez disso ele acabou comendo na frente dela. Desde esse dia ela começou a guardar rancor dele. Pensativo diz que é uma pílula super especial que foi deixado pela mãe dele, foi mandado comer quando fizesse 15 anos. Foi quando a Yun estava perto de avançar de nível, então ela queria essa pílula. Felizmente o dono desse corpo era burro e comeu ela. Yun fala que essa pílula era muito rara. Se ele tivesse dado pra ela, ela teria conseguido subir de nível. Porém, ele decidiu comer. E mesmo assim, o corpo dele não mudou em nada. Pergunta por que ele fez isso. O prota fala que comeu porque era dele. O que faz ela pensar que ele daria a pílula pra ela. Ela tem muita cara de pau. Pergunta se ela tem cérebro ainda. E um fala que ele é muito presunçoso. Se os dois quiserem, podem fazer o que quiser com ele. O sétimo príncipe já fica com a sorrisada maligna. O gado chama o velho cagado pra vir. O velho fala que tem uma diferença muito grande entre os dois. Para não dizer que está fazendo bullying, vai apenas fazer um movimento. Se ele sobreviver, vai deixá-lo ir embora. Gol ficar pedindo pro Kim correr, que vai ganhar algum tempo. O prota manda ele ficar calmo baixo. Um velho cagado não pode feri-lo. O velho fala que vai matá-lo com apenas um golpe, para ele não sofrer muito. Gol fala que o velho realmente é forte. O velho já joga sua bolota de poder rosa. O prota fica perguntando se isso é tudo. Já usa sua pérola para absorver todo o ataque. O velho fica perguntando o que é isso. Aquela bolota sugou todo o seu ataque. O Lu fica torcendo, mandando o primo dele com tudo. E um fica mandando ele ficar caladinho. Fica se perguntando como o lixo do Kim tem um artefato desse. O prota fica só segurando sua bolota. O velho fala que ele sobreviveu. Vai fazer mais um ataque. O prota manda ele esperar um pouquinho. Pergunta se o velho não ia fazer só um ataque, ou agora ele vai começar a trapacear. O velho para o seu ataque, dizendo que pensou que ele fosse burro. O prota fala que agora está indo embora, otários. O gado fica mandando ele esperar. Fala pro sétimo príncipe que não podem deixar o Kim embora. O sétimo chama o Kim para competirem de novo. O prota pergunta por que ele faria isso. Ou acham que ele é burro para ficar sendo atacado de novo. O sétimo fica perguntando se ele está com medinho. Ele pode admitir que é apenas um perdedor. O prota fala que esses truquezinhos não funcionam com ele. O velho cagado pergunta o que ele acha de atacar dessa vez. O gado fala que o velho vai ficar parado para ser atacado. Ele não vai correr, ou é apenas um gatinho assustado. O prota fala que estão fazendo esse show todo para ele bater no velho, mas lamenta muito, ele não gosta de sujar as mãos. Os dois burros ficam todos irritadinhos. O sétimo fica dizendo que o velho vai ficar parado, mesmo assim ele recusa. O gado fica dizendo que se ele não derrotá-los, não vai sair daqui hoje. O prota fala que eles são uma piada. Se cada um pagar 100.000 pedras, vai aceitar. O sétimo príncipe fica dizendo que isso é uma extorsão. O gado fala que ele vai vencer e ainda quer receber por isso. Onde tá a lógica? O prota fala que são eles que estão lhe desafiando. É pegar ou largar. O sétimo fala que vai dar 100.000 pedras. O gado fala que não tem 100.000, mas vai dar um item que vale 100.000 pedras.
O Prota fala que agora estão falando a mesma língua, agora ele aceita. O velho manda ele vir com força. Gol fica pedindo pra ele tomar cuidado. O velho fala que se ele não se esforçar, ele vai apenas sentir cócegas. O Prota manda o velho prestar bastante atenção. Já lança 2 lâminas de fogo. O velho fica só com uma risadinha maligna na cara. O Prota fala que o seu poder está sendo sugado. O velho chupando o poder fala que vai mostrar sua habilidade única. O poder que chupa tudo. O Prota continua mandando poder espiritual. O sétimo fica dizendo que vai recuperar suas 100.000 pedras de volta. O gado fica mandando ele chupar tudo. Uma vez que sua energia seja sugada, não tem como reverter. Fica dizendo que o Kim não deveria ter feito a deusa dele de serva. Lu fica perguntando se está tudo bem. Mesmo que seu primo não tenha talento e seja um brincalhão, ele nunca morreria pra algo tão estúpido. E um fala que vai abrir a mente dele. O que não passa dessa. O nível dele é baixo, não vai conseguir aguentar a chupada do velho cagado. Lu fica pedindo pra irmã dele salvar o Kim. E um fala que nunca salvaria ele, só se ganhar alguma coisa. E mesmo assim o Kim precisa implorar por isso. Lu fica pedindo pro primo dele implorar. O Prota fala que agradece essa tal gentileza, mas nunca vai implorar pra ela. O sétimo gadão fica dizendo que ele não deveria desrespeitar uma mulher. O gado Júnior fala que agora é tarde. Uma vez pego na chupada, nunca dá pra escapar. Manda o velho aumentar a potência da chupada pra matá-lo logo. O velho fica dizendo que o poder do Kim já deve estar se esgotando. Está na hora de acabar com tudo isso. O Prota fica rindo, dizendo que realmente está na hora de acabar com tudo. E um fica chamando o Lu, dizendo que não tem mais nada pra ver aqui. O Prota já faz uma bolota de fogo, dizendo que se ele quer tanto assim chupar o poder dos outros, vai ajudar. Começa a mandar poder espiritual. O velho fica inchado, perguntando como ele pode ter tanto poder. O Prota fala que não acabou, ainda tem mais. O velho fica dizendo que não aguenta mais não. O Prota fala que agora vai continuar mandando. O velho fica pedindo pro príncipe salvar ele. E um fica nervosa perguntando como ele pode ter tanto poder espiritual sendo fraco. O velho fala que não vai conseguir aguentar mais nada. O Prota continua mandando poder. O gado fica mandando o Kim parar. O Prota fica só com um sorrisinho, dizendo que não conseguiu ouvir. E continua mandando poder no velho. O velho não tanca e acaba fazendo cosplay de bomba. Os 2 gadão já ficam nervosos. Lu fica só na torcida. E um fica dizendo que isso é estranho, não era pra ele ter tanto poder assim. O gado fala que mandou ele parar, mas mesmo assim ele não obedeceu. O Prota já dá uma olhadinha matadora. O gado fica perguntando o que foi agora. O Prota já mete a mão na cara dele, perguntando quem ele pensa que é pra mandar nele. O gado fala que ele é um príncipe, como ele ousa batê-lo? O Prota fala que um mero príncipe lhe ofendeu, como punição vai cortar as pernas dele fora. O gado ganha uma nova skin, peça de Lego. O Prota fala que chegou a vez do sétimo de sofrer. O sétimo príncipe já fica de joelhos pedindo pra não morrer. O Prota fala que vai deixar passar por causa da irmã dele, mas da próxima ele morre de certeza. E um já vem interesseira, pergunta se ele tem algum outro poder no corpo dele. O Prota fala que não tem por que responder nada pra ela. E um fica bravinho, dizendo que ele ousa não respondê-la. Prota fala que não tem nada de errado de não querer dar uma resposta pra ela. Lu fica pedindo pro primo dele não ficar irritando a irmã dele, já que ela sempre oprimia ele. O Prota manda ele se lembrar de uma coisa: aonde tem opressão tem resistência. Lu fica dizendo que também quer resistir à opressão. Gu fica mostrando o local. Vê de longe um pessoal compartilhando pêssegos mais na frente. Os segurantes ficam dizendo que o Qilin e a deusa faziam um ótimo casal. Acham que a pessoa que vai tomar banho com a deusa dessa vez vai ser o Qilin. Um calvo fala que os semideuses também vieram dessa vez. Jorginho fala que o Qilin é o mais forte dessa geração. Os semideuses não vão dar pro gasto. Não sabem nem por que o Kim está aqui. O Qilin fica perguntando o que ela acha desses comentários. A deusa fala que a opinião sobre o Kim está errada. O Qilin fala que está dizendo sobre os dois serem um casal perfeito. Ele é o único qualificado para tomar banho com ela. A deusa manda ele não levar esse comentário dos outros a sério. O Qilin já fica dando em cima, dizendo que só veio por causa dela. O Prota já chega metendo a mão na frente, perguntando o que ele está fazendo com algo que é dele. Qilin fica perguntando quem ele é.
O Prota fala que é o pai dele, Kim. Killin fica perguntando se tem algo de errado. O Prota fala que ouviu dizer que ele nem aparece nos olhos dele. Pergunta se agora os olhos dele conseguem enxergar. Killin fica perguntando se está sendo provocado agora. A Mãe Santa vai aparecendo. Os figurantes já ficam de joelhos. A Mãe Santa fala que quem passar no teste vai tomar banho com a deusa. Killin fica dizendo que a deusa não é algo que um lixo deveria tocar. Prota continua puxando a bochecha da deusa, dizendo que ela é muito macia. A deusa fica toda envergonhadinha. Pergunta da Mãe Santa quando o festival vai começar. A Mãe Santa fala que antes do festival vai ter duas outras coisas. A primeira vai ser a prova dos pêssegos lendários. E a segunda é ver as nuvens que levam para o caminho do imperador. A deusa manda todos seguirem ela para o pé da maçã. Os pêssegos são lendários e demoram 1000 anos para colher. Jorginho fica dizendo que está doido para dar uma mordida nisso. Cleitinho fala que esses pêssegos têm o poder de aumentar a expectativa de vida. A Mãe Santa fala que tem 18 pêssegos e cada um é muito especial. O maior deles é chamado de pêssego sagrado. Jorginho fala que esse pêssegão deve ser muito bom. Cleitinho fala que os únicos que vão competir por esse pêssego vai ser a Yun, o Lu ou o Killin. Bai fica dizendo que quer muito comer aquele pêssego grande. Começa a babar dizendo que não importa como vai ter aquilo. A Mãe Santa fala que a condição para ganhar o pêssego é meditar, já que isso pode aumentar o cultivo deles e fazer ver o que o imperador viu, como também ajuda a acelerar o processo de crescimento dos pêssegos. Quem conseguir compreender leis do céu e da terra vai ganhar um dos pêssegos. Aquele que entender o maior número de leis vai ganhar o pêssego gigante. Killin fala que o Kim é o primeiro a tratá-lo de forma arrogante, mas acha que um inútil como ele não vai ser capaz nem mesmo de tocar num desses pêssegos pequenos. Mas quando ele ganhar o maior pêssego, vai deixar ele comer sementes. A Mãe Santa fala que hoje tem uma exceção. O 18 semideus encontrou a técnica perdida, por isso já vai ganhar um pêssego de cara. O Prota manda o Killin prestar bastante atenção enquanto ele come, dizendo que esse pêssego é muito gostoso. O Killin fala que ele é um sortudo de merda. A bandeirinha manda começar agora mesmo. Todos ficam alinhados na beira do morro. Uma missão aparece mandando o Kim chegar no final das nuvens. O Prota fica se perguntando como diabos vai fazer isso. A deusa manda todos tomarem cuidado. Se tocarem nas nuvens é hit e kill. Quando começarem não podem tocá-las, a menos que alguém tenha andado pelo caminho do imperador. Só podem observar as nuvens. O Prota fica se perguntando como diabos vai andar nas nuvens agora. O Killin é o primeiro a entender as leis. A Mãe Santa fala que ele é incrível por ser rápido. Killin fala que espera que a força do Kim seja tão boa quanto ele gosta de falar, senão ele vai passar vergonha. A segunda a aprender a lei é Yun. Logo depois já vem o Lu com 3 linhas. Cleitinho fica dizendo que ele é incrível, como esperado de alguém que nasceu com um corpo perfeito para cultivação. A Mãe Santa fala que 3 linhas faz mais de 10.000 anos que não aparece alguém assim. Bai manda o Kim trabalhar duro, que vai deixar ele comer metade do pêssego. O Prota fala que gostaria, mas é inútil. Pensativo, diz que veio para esse mundo, ele nem consegue entendê-lo direito. É impossível comparar pessoas que já nasceram aqui com ele. Essa sua missão já estava destinada a ser fracassada. Pai fala que ele é mesmo inútil e ainda é feio. Prota fala que se ela é tão boa, deveria tentar ela mesma. Pai diz que é isso que vai fazer. Já de cara aprende logo 3 leis. O Prota fica mandando o Killin mais rápido, porque ele só aprendeu 2. Ele nem precisa lutar, porque a serva dele pode fazer isso. Killin fica perguntando quem é aquela mulher e por que ela parece ser muito familiar. O Prota fica mandando todo mundo ir logo. Ele não vai lutar para deixar a serva dele fazer isso. O Killin fala que nunca perderia para ele. Já puxa uma bolota da sua roupa. Jorginho fala que aquilo é uma pílula da iluminação. Pode aumentar o poder da compreensão em um curto período de tempo. Cleitinho fica perguntando se usar isso não é trapaça. Killin fala que trapaça é o ovo dele. Se alguém tiver uma pílula pode comer, que ele não vai reclamar. Yun fica nervosa dizendo que não gosta de ver o Kim sendo arrogante. Lu se concentra um pouco e consegue compreender 6 leis. A deusa fica dando de relógio, dizendo que só falta mais 30 minutos. Em primeiro lugar tá o Lu com 6 leis, o Killin com 5 leis e a serva do Kim com 4 leis. E Yun tá com o último, com 2 leis. A Mãe Santa fala que esse ano tá sendo mais concorrido de todos. Por ter roubado, o Killin consegue aprender 7 leis. Yun fica mandando seu irmão se esforçar e pergunta se ele não quer comer o pêssegão. Lu fala que não quer. Tudo que ele quer fazer é tirar uma soneca numa rede. Yun fala que não tem problemas. O importante é ficar na frente do Kim.
O prota manda ela continuar, que dá pra pegar o primeiro lugar. Pai fica dizendo que não quer assustar os outros com o seu poder. O prota fala que se ela não se esforçar, ela vai ficar apenas olhando pro pêssego gigante. Pai fala que vai se esforçar só um pouquinho. O Krillin fala que ele está sonhando em ganhar o pêssego com uma serva. Uma serva nunca vai ser comparada com ele, o filho de um Krillin. O céu começa a aparecer um dragão e um pombo vermelho. Todos ficam se perguntando que porra é aquilo. A mãe santa fala que alguém abriu o caminho do imperador. Os figurantes ficam se perguntando se foi o Krillin ou foi o Lu que fez aquilo. Bai fala que acabou se animando mais do que precisava. Uma estrada de ouro aparece na frente dela. A mãe santa fala que essa serva dele tem um caminho abençoado. O prota fica se gabando, dizendo que isso tudo só foi possível porque ele é o mestre. Os figurantes ficam perguntando aonde ele consegue uma serva forte assim. Jorginho fala que dá 1 milhão de pedras pra casar com a serva dele. Cleitinho fala que vai dar 100 mulheres pra casar com ela. A mãe santa fala que ela é muito boa pra ser uma serva. Pergunta por que ele não deixa ela aqui. Pode transformá-la na próxima santa. O prota pergunta o que ela acha. Bai fala que apenas quer comer o pêssego. O prota fala que agradece o pedido, mas a Magali faminta gosta muito dele, não pode suportar deixá-la para trás. Os figurantes ficam dizendo que ele está atrasando o futuro dela. A mãe santa fala que as portas sempre vão estar abertas para ela. Pede para ela começar o caminho de uma imperatriz, para que todos possam ver um espetáculo que só acontece uma vez na vida. Só uma pessoa pode andar nesse caminho. Ela pode acabar encontrando os antigos imperadores nele. Bai fala que só quer comer o pêssego. Tá cagando pra essa merda de caminho de imperador. Já tá ficando entediada disso tudo. Não é divertido. Manda o Kim fazer isso pra ela. O prota já fica com uma risadinha, dizendo que vai fazer esse sacrifício. Pensou que fosse impossível terminar a missão, mas não esperava um presente desse. Jorginho fica dizendo que o Kim é um sem vergonha. O prota vai pelo caminho dando os pulinhos de coelho. Conforme vai andando, mais energia vai se juntando na sua frente. Vai dizendo que tudo que via antes sumiu. O caminho do imperador é mesmo estranho. Todos ficam pra trás apenas observando. E um fica bravinha perguntando como ele ousa subir no caminho do imperador. Jorginho fica dizendo que um lixo subir ali não vai mudar nada. Krillin fica dizendo que se forçar o caminho, ele vai ser expulso de lá, o que não vai terminar bem. O prota continua o caminho. Um fantasma gigante fica perguntando quem ele é. O prota fala que é um semideus. O imperador pergunta se o imperador Yuhu ainda está por aqui. O prota fala que o imperador Yuhu desapareceu faz 100 mil anos. Não existe mais imperadores no mundo hoje em dia. O imperador fica bravo perguntando como assim não existe mais nenhum. Do lado de fora, Jorginho fica perguntando o que aconteceu, que o local todo tremeu. Fica perguntando se isso foi o Kim. O Krillin fala que já disse antes, o Kim vai ser rejeitado pelo caminho do imperador. Toda essa comoção acha que o Kim está sendo expulso de lá. A deusa fica perguntando se está tudo bem. A mãe santa fala que essa força foi um absurdo. Mesmo com uma barreira de proteção, o local ainda se mexeu. Tudo agora vai depender da sorte do Kim. A deusa fica preocupada, pensando que o Kim possa ter ido de arrasta pra cima depois daquela pressão. A mãe santa fala que acha que é exatamente isso. Esse caminho do imperador é uma raridade, e quem subiu pelo caminho foi alguém que nem abriu ele. Isso é algo que nunca aconteceu antes. E acabou.